Fala galera, tudo bem? Eu sou o André Uli e essa aqui é a terceira aula do nosso curso de Introdução à Programação, Lógica de Programação. E esse curso é um curso que foi pensado para pessoas que estão no começo de carreira ou até de repente aquelas pessoas que estão querendo migrar de carreira e não sabem muito bem por onde começar. E aqui eu estou tentando dar a base que você precisa para poder aí se aventurar e seguir essa longa jornada que é o estudo de desenvolvimento de software. Então, se você chegou aqui agora, na descrição do canal tem o link da nossa playlist, aí você vai ver desde a aula 1, a apresentação do curso, o que a gente vai ver aqui, e já aproveita e se inscreve para você não perder nenhum conteúdo. E sem mais delongas, já vamos aí começar a nossa aula de hoje, que é um pouco misturar o que a gente aprendeu até agora, sobre operadores lógicos. Então, bora lá. Então, vamos lá. A gente falou aqui do não e do ou, na aula anterior, e agora a gente vai começar a misturar um pouco de tudo isso que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Então, deixa eu, como de costume, deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. Vamos começar aqui misturando, Então a gente sempre está fazendo, usando, por exemplo, 2 é maior que 1. E aí lá o computador responde verdadeiro quando é verdadeiro. Tá. Lembra que a gente aprendeu do parênteses, O que acontece se eu colocar um parênteses aqui? Vou até abolir aqui, o uso da exclamação. Acho que agora, nesse momento, a gente já entendeu a dinâmica ali do computador e do ser humano, então a gente não precisa mais dele nesse momento. Nesse momento aqui, então, eu estou colocando o parênteses e ele não vai alterar em nada. Lembra? Eu coloquei o resultado dentro de uma caixinha, mas nesse momento ele continua sendo verdadeiro, porque eu não estou fazendo nada com essa caixinha. Então, será que é verdade? Vamos lá, sempre vamos tentar validar se é verdade. Então, console, .log, a gente aprendeu que é o jeito que a gente vai fazer responder aqui, no nosso console. Eu vou colocar aqui o 2 é maior que 1, o é maior que a gente aprendeu que é com o sinal de maior. E aqui, o que vai acontecer? Vai me falar que é verdadeiro. Ah, lembra do comando E? Então vamos lá. Se eu colocar um E aqui, e colocar assim, que se 3 é maior que 1 também, tá? O que vai acontecer aqui, Isso aqui vai retornar verdadeiro, isso aqui vai retornar verdadeiro, tudo é verdade, então verdadeiro, beleza. Tudo isso aqui, tá dentro de um parênteses. Vocês viram que o parênteses não mudou nada, porém ele colocou essas duas expressões aqui, dentro de uma caixinha. Essa caixinha aqui, quando eu clico em cima dele, ele me mostra onde está fechando. Isso aqui é muito importante, ajuda muito a nossa vida no dia a dia, pra gente saber aonde começa uma coisa e onde termina. Aí agora eu vou começar a brincar, tá? Eu poderia aqui, pegar essa afirmação e comparar com outra coisa. Então eu vou colocar um outro E comercial, olha só, aqui fora. Peraí, então eu tenho aqui, aqui dentro uma caixinha. Eu estou usando o operador E agora com outra caixinha. Aí aqui eu vou colocar uma mentira, Vou colocar uma afirmação falsa. Olha, eu abri outro parênteses. Então eu abri outra caixinha e vou colocar aqui uma afirmação dentro dela. Eu vou colocar uma afirmação falsa, eu vou falar que 1 é maior que 1000. Isso é um absurdo? Não é. E aí o que vai acontecer aqui? Ele vai me retornar falso. Opa, peraí, o que aconteceu? Então, agora é o momento que a gente precisa analisar o que está acontecendo. Para isso, a gente vai ver cada uma das nossas afirmações, o operador que está conectando elas e o resultado disso. Então, aqui eu tenho 2 maior que 1, que é verdadeiro. Eu tenho o E comercial, que vai fazer o quê? Que tudo que estiver conectado por esse operador tem que ser verdadeiro para que isso seja verdadeiro. Então, 2 é maior que 1 e 3 é maior que 1. Isso aqui é verdade. Então, vamos simplificar. Agora que a gente já sabe, o que o computador fez aqui? Ele pegou toda essa caixinha e ele falou o quê? Verdade. Beleza. Então, agora eu tenho verdade e aqui dentro eu tenho o quê? 1 é maior que 1000? Não, isso aqui não é verdade. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é falso. Olha só, então eu tenho um true e um falso.
Olha, a gente fez passo a passo. E aí, o que aconteceu? Ele vai me retornar falso. Porque tudo isso aqui é falso. E olha só uma coisa que eu não tinha explicado ainda, né? Se eu pedir para logar o falso ou o verdadeiro, ele vai fazer isso. Ou seja, né? Isso aqui a gente por enquanto estava só comparando números, mas eu mesmo posso ir lá para o computador e falar, ó, verdadeiro. E o que é... Opa, eu escrevi aqui, né? Não aqui. O que é o verdadeiro? O verdadeiro é o verdadeiro. Ou seja, o verdadeiro, nessa condição, ela não só pode estar dentro do nosso console log, mas ela é uma informação que pode ser tanto um resultado quanto um próprio verdadeiro ou falso. Quando a gente for falar de comando de decisão, isso aqui vai fazer muito mais sentido. Mas nesse momento vocês podem saber que vocês podem comparar. Por exemplo, eu quero saber do ou. Lembra que o ou, se pelo menos um fosse verdade, ele iria retornar verdade? Então se eu fizer true ou false, ele vai me retornar o quê? Verdade. Beleza, legal. Então não dá para brincar aí somente com verdadeiro e falso para saber qual que seria o comportamento do operador, né? Vamos voltar aqui. Vamos fazer de novo aqui o nosso parênteses, tá? Então eu vou colocar lá algo parecido com o que eu fiz, eu não lembro os números aqui, mas 3 é maior que 1 e 1 é maior que 0, ou seja, duas afirmações verdadeiras. Aqui eu vou colocar um outro e, aqui eu vou colocar de novo uma caixinha, vou colocar uma afirmação negativa para a gente não mudar muito, vou colocar aqui 2 é maior que 100, o que é mentira. E aqui, ó, ele retornava falso, né? O que fazia com que, como aqui todo mundo precisava ser, né? Porque eu só estava usando o e, todo mundo precisava ser verdadeiro, isso aqui sempre ia me retornar, né, falso por causa do que acontecia aqui. Mas agora eu vou fazer uma coisa diferente. Nessa caixinha aqui eu vou colocar um ou. E aqui eu vou colocar uma afirmação verdadeira. Eu vou falar que 0 é igual. Lá na aula 1 eu falei que como que a gente faz o igual? Usando duas vezes o caractere de igual. Isso aqui é uma comparação. Eu preciso usar duas vezes para que seja comparação, tá? Se eu usar ele uma vez só, vai ser uma atribuição e a gente vai ver melhor o que é uma atribuição quando a gente chegar lá em variáveis. Aqui só eu vou colocar que 0 é igual a 0, tá? Então aqui, ó, vamos lá resolver de novo o nosso... Eu vou colocar aqui primeiro o resultado, né, para vocês verem que isso aqui vai retornar true. Agora vamos entender por que isso aqui retornou true, tá? Vamos lá resolver de novo as nossas caixinhas aqui, ó. A gente vai pegando a resposta, porque o computador foi, né, dando cada uma dessas respostas, usando os operadores e chegando nesse produto lógico, né, que ele foi somando uma coisa com outra, usando usando esse operador, enfim. Então vamos resolver primeiro aqui dentro, ó. Eu tenho verdade e verdade, então eu tenho aqui, ó, um true e um true, beleza. E isso aqui, quando eu tenho true e true, isso aqui é o quê? Isso aqui é true. Lembra? Todo mundo é true, então é true. Quando eu estou usando o e. Eu posso, agora que tem só um valorzinho lá, eu posso tirar da minha caixinha, que não vai fazer diferença, tá? E aqui, ó, eu tenho agora que resolver do outro lado, tá? Então aqui, vamos lá. Passo por passo, passo a passo. Eu tenho aqui 2 é maior que 100. 2 não é maior que 100, 2 é falso aqui, ó. Beleza. Lado esquerdo resolvido ali dentro da minha caixinha. Agora eu vou para o lado direito. 0 é igual a 0? É verdade. 0 é igual a 0. Olha só, agora eu tenho falso ou verdadeiro. E eu estou usando o ou. Lembra que o ou, se pelo menos uma afirmação for verdadeira, nós temos o quê? Verdadeiro. Então eu vou resolver isso aqui e vai ficar o quê? Verdadeiro. Olha só como que a gente foi simplificando. Agora ficou fácil, né? Se todos são verdadeiros, logo eu tenho o quê? Eu tenho verdadeiro. Vamos ver se é isso mesmo? Ficou fácil, né? Então, vou voltar aqui, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. E o computador resolveu, né? E ele chegou nesse resultado que é o resultado correto. O legal é você saber chegar nesse resultado para ir afiando a sua lógica e quando você pegar grandes problemas, conseguir fazer dessa forma. Vai quebrando em pequenos problemas, resolvendo cada pedacinho ali e chegando na resposta final. Opa, eu nem dei tanto Ctrl Z, né? Podia dar mais aqui, ó. Legal. Tá, beleza. Ok. Eu vou voltar aqui, ó. A gente vai fazer de um jeito diferente agora. Eu vou voltar ao e comercial aqui
E lembra, quando eu tinha aqui, né? Aqui vai retornar falso, porque aqui é falso e aqui é verdadeiro, porém, como eu estou usando o e, todas as afirmações precisam ser verdadeiras. Só que o que eu vou fazer agora? Ó, nesse exemplo anterior, ele retornava falso, porque a gente foi quebrando, a gente viu que isso aqui era verdadeiro e o resultado disso aqui era falso, e tudo isso verdadeiro, com tudo isso retornando falso, como eu estava usando o operador e, ele ia fazer o quê? Ele ia me retornar falso, porque isso aqui era, o lado direito era falso, o lado esquerdo era verdadeiro. Isso me dava então o falso, porque não era todo mundo que era verdadeiro. O que acontece então, ó, se eu mudar esse e por um ou, tá? Se pelo menos um for verdadeiro, então ele vai me retornar o true. Por quê? A gente sabe, né, que tudo isso aqui é verdadeiro e tudo isso aqui retorna falso. Só que como eu estou usando um ou, eu tenho aqui, né, eu tenho o resumo disso aqui que é true e o resumo disso aqui que é falso. Então, se pelo menos um, tá, desse lado aqui é verdadeiro, então ele vai ser verdadeiro. E, gente, eu posso ir fazendo isso aqui, ó, quanto eu quiser. Se eu quiser pegar aqui, por exemplo, abrir uma caixinha dentro de outra caixinha, posso vir aqui e colocar, né, entre uma caixinha aqui. E eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, uma afirmação, né, um ou um e, tanto faz. Nesse caso, eu vou colocar um ou para que seja verdadeiro. Eu vou colocar 3 é maior que 0. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai me retornar um true, né? Mas tá, beleza, mas por que ele retornou o true? Vamos aí agora exercitar mais uma vez para vocês ficarem craques, tá? Então vamos lá, de novo, repetir não é problema, tá? É legal pra gente ir naturalizando assim, e cada vez a gente vai ficando mais rápido para resolver esse tipo de coisa. Olha só, eu falei que a gente ia começar a fazer coisas complexas. Isso aqui já não tá tão simples assim, né? Imagina se você estivesse lendo isso aqui na primeira aula. Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho uma afirmação que é verdadeira, e aí eu tenho uma afirmação que é verdadeira também, né? 1 maior que 0. Aqui eu vou começar da minha menor caixinha aqui do lado direito, tá? Então, isso, a menor caixinha vai daqui, ó, até ali, ó, como que ele tá me ajudando. Ele tá marcando aqui, né? Deixando um highlight ali, destacando, né? Aonde termina a minha caixinha. Então, primeiro dentro dessa minha caixinha menor, ou seja, uma caixinha dentro de uma caixinha, uma minha caixinha menor, 2 é maior que 100? Não, é falso isso aqui. E o 3, ele é maior que 0? Sim, é verdade. Então, ó, nós temos aqui. Agora, o que eu tenho? O falso ou o verdadeiro, né? False ou true. Mas isso aqui é um ou. Se pelo menos um for verdadeiro, ou seja, ganhou o verdadeiro aqui. Então ficou true. E aí eu tenho depois o e comercial, 0 igual a 0, ó, tá fora da caixinha. Então eu peguei essa caixinha menor, resolvi ela, e o resultado dela eu estou comparando com essa segunda parte aqui, ó. E aí ficou o quê? 0 igual a 0, true. Então ficou aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro. Eu já pulei, né, para o outro lado, mas eu poderia resolver aqui. Então ficou verdadeiro e verdadeiro. Todo mundo tem que ser verdade quando eu uso e. Verdade, verdadeiro e verdadeiro, true. Ou vamos para o lado direito agora. Eu tenho aqui, ó, posso até tirar o parênteses, né, porque é só um verdadeiro ali. E verdade e verdade. Opa, então aqui eu tenho verdade. Olha só que legal. E posso tirar o parênteses de novo. Então ficou verdadeiro ou verdadeiro. Se pelo menos um for verdadeiro, ele vai me retornar verdadeiro. E aí, qual que é a ideia de misturar aqui, tá? Duas coisas muito importantes. A possibilidade, né? Agora a gente sabe que é possível fazer isso. E ao mesmo tempo eu queria exercitar com vocês essa capacidade de simplificar as coisas, pegando passo a passo. O que a gente faz muito, né, na programação, a gente não só programa, a gente não só escreve código, a gente lê muito código. Acho que hoje em dia eu costumo ler muito mais código do que eu escrevo, né? E é muito importante você ir conseguindo fazer esse passo a passo, quebrando essas em pequenas etapas, para você conseguir ler o todo ali. Então aqui também é uma maneira de mostrar para vocês como que a gente pega um problemão e vai quebrando ele em pequenos pedaços para a gente chegar no resultado final, tá? E aí, né, o que faltou a gente ver aqui? Faltou a gente ver o não, né? Lembra, eu vou colocar um e aqui, né?
Aí eu vou colocar o E aqui. Opa, não é 2 estrelas, é 2 E comerciais. Cadê o E comercial? Perdi. Ah, tá aqui. E aí eu vou colocar um não. Então, lembra que quando eu pego eu inverto, né? Então se eu colocar um não aqui, ó, esse meu true, ele vai ser alterado, ele vai ser o contrário. Então, verdadeiro e não verdadeiro é o quê? É falso, porque todo mundo tem que ser falso. Beleza, olha lá, o computador não me deixando mentir aqui. E, enfim, deixa eu ver mais uma coisinha aqui que eu preparei para vocês. Acho que é isso. Acho que a gente já viu bastante coisa aqui, né? Por mais que essa aula ficou um pouquinho mais curtinha. Não ficou não. A gente já viu bastante coisa aqui. E isso, quando a gente for trabalhar com comandos de decisão, com comandos de repetição, vai ser muito legal a gente conseguir dominar essa parte da lógica e de como os operadores lógicos funcionam. Vocês vão ver como que a gente vai conseguir fazer coisas bacanas e instruir adequadamente o nosso computador, aí, o nosso sistema, o nosso programa. Então ficamos por aqui, espero que você tenha se divertido. Eu aconselho muito que você faça, exercite isso, vai colocando condições aqui, misturando as coisas e depois tentando fazer esse caminho de ir simplificando, tá? O computador aqui ele vai resolver para você, mas o legal é você conseguir fazer essa simplificação, porque isso vai te ajudar demais quando precisar ler um código de alguém ou até o mesmo seu código e relembrar, enfim. Eu fortemente recomendo que você faça esse exercício aqui, né? Vá brincando, vá misturando coisas, faça aí um monte e misture, crie caixinha dentro de outra caixinha, enfim. Brinque bastante com isso e vai ser muito legal esse exercício, vai ajudar muito a desenvolver o seu raciocínio lógico. Então ficamos por aqui, um abração. Vou deixar o link aqui, né, da playlist para você que não viu as outras aulas, né, para ver lá, explicando um pouquinho mais de cada um dos operadores. E na próxima aula a gente vai falar sobre variáveis, também uma coisa super importante na programação. Até mais, gente, ficamos por aqui.